Abra comigo no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Vou pedir para todos ficarem de pé, só para a gente fazer a leitura inicial da palavra, aí depois você vai sentar. Malaquias 3, versículo 18. Esse livro fica ao lado do Evangelho segundo Mateus. Se você abrir Mateus, volta um pouquinho, aí você chega em Malaquias. Acharam? Diz assim, olha: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vou reler. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora eu leio e você repete após a minha leitura. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Agora vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Aplauda, e enquanto aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor nosso Deus e nosso Pai. A tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu espírito e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra, Senhor, agora ela vá e produza resultado, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Quando nós olhamos para a cidade onde nós vivemos, nós percebemos muitos tipos de pessoas vivendo à nossa volta. E quando eu falo muitos tipos, eu estou falando tipos em vários aspectos. No aspecto físico. Você vê pessoas com um tom de pele mais claro, com um tom de pele mais escuro, com olhos claros, com olhos castanhos, com cabelo liso, com cabelo crespo, pessoas com aparências diferentes. Você olha para a cidade onde a gente vive, para o bairro onde a gente vive, para a cidade, para a rua, para os lugares onde a gente vai, e nós percebemos diferenças sociais, não apenas de aparência, mas sociais, econômicas, entre as pessoas. Você percebe que há pessoas que têm um padrão de vida A, outros um padrão de vida B, C, D, E. A gente percebe isso. A gente olha à nossa volta e nós percebemos que há pessoas que têm um padrão de comportamento mais polido, educado, recatado, e há pessoas que têm um padrão mais sem padrão, né? Há pessoas que já não têm essa preocupação. Então, olhando de uma forma geral, a gente percebe muitas qualidades e defeitos nas pessoas, muitos tipos de gente diferente. Essa é a visão humana. Quando nós olhamos, nós vemos muitos tipos de gente diferentes, vivendo numa mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Mas você sabia que quando Deus olha, Deus só vê dois tipos de gente? Quando Deus olha do céu aqui para a terra, Deus ele não olha se a pessoa tem a classe social A, B, C ou D. Deus ele não olha o tom da cor da pele da pessoa. Deus não olha o padrão de vida que ela leva. Deus não olha o comportamento. Deus ele só vê
dois tipos de gente: o justo e o ímpio. É dois tipos de gente que Deus considera. Repito, Deus não está olhando a classe social, Deus não está olhando a aparência, Deus não está olhando a maneira de agir, de ser, de pensar. Deus, quando olha para o ser humano, Ele só vê dois tipos de gente. É como se para Deus o mundo todo, o universo todo, fosse dividido em apenas dois tipos de gente: justo e ímpio. E aqui no texto de Malaquias capítulo 3, isso fica muito claro. Deus está dizendo que a gente verá claramente a diferença. O que é a diferença? É o contraste. É contraste, diferença é o mesmo que isso, é um contraste entre quem é justo e quem é ímpio, entre quem serve e quem não serve a Deus. Todas as pessoas que olharem verão claramente essa diferença. Mas afinal, o que é o justo e o que é o ímpio, que a palavra de Deus fala tanto? Porque essa linguagem de justo e ímpio, você vai ler na Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Você vai ouvir falar de justo e ímpio, o que quer dizer que Deus não inventou isso agora. Deus sempre viu dessa maneira. Deus sempre olhou a humanidade e sempre viu dois tipos de gente: o justo e o ímpio. Quem que é o justo? Na ótica de Deus, o justo é o puro, é o reto, é o honesto. Quando você lê na palavra de Deus falando que fulano de tal era justo, é justo no sentido de puro, sincero, honesto. Mas a melhor definição para justo é aquele que age de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus. Então, memoriza isso. Quem é o justo? O justo é aquele que age de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Partindo desse pressuposto, quem é o ímpio então? O ímpio só pode ser aquele que age contrariamente à palavra de Deus e à vontade de Deus. Não tem segredo. Quando você lê na palavra dizendo que fulana de tal era ímpio, que o povo de tal lugar era um povo ímpio, o que está falando ali? Que era um povo que agia ao contrário da vontade de Deus, que não obedecia à palavra de Deus, que não se voltava para Deus. Então eu quero que você saiba que hoje Deus está olhando para essa igreja, Deus está olhando para você que está em casa, e Deus vai fazer uma separação, como dizemos hoje, uma triagem. Deus vai colocar você ou do lado dos justos, ou do lado dos ímpios. De que lado será que você vai estar? Do lado dos justos ou do lado dos ímpios? A palavra diz aqui em Malaquias 3,18 que nós veremos outra vez, ou seja, essa diferença já foi vista muitas vezes, mas você vai ver agora outra vez a diferença entre esses dois tipos de gente. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, para você não achar que sou eu que sou preconceituoso, que sou eu que sou intolerante, que sou eu que estou dizendo que só o povo da minha igreja é que vai para o céu, que só o povo evangélico é que é bom, o resto não presta, para ninguém achar que sou eu que estou com esse pensamento. Eu vou te mostrar na palavra de Deus. Eu vou pedir para você que tenha a palavra de Deus na mão, se esforçar para me acompanhar, porque você precisa saber isso. Você precisa conhecer quem é o justo e quem é o ímpio, à luz da palavra. Então vamos comigo no livro dos Salmos. Comecei fácil, né? Salmo, todo mundo sabe onde fica. O Salmo é aquele livro que a Bíblia acha sozinha. Você solta a Bíblia assim, pá, lá no Salmo, né? Já aconteceu com você da Bíblia achar sozinha os Salmos? Acha. Salmo 1. Olha a diferença aqui entre o justo
e o ímpio. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha a palavra ímpio aí. Bem-aventurado o varão aqui, no caso é a pessoa, tanto vale para o homem como para a mulher, é a pessoa. Bem-aventurado é aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira diferença entre o justo e o ímpio: os justos amam a palavra de Deus. Você quer ver os olhos de um homem de Deus, de um justo, brilhando? É quando você fala da palavra de Deus, quando você fala das escrituras sagradas, quando você fala da Bíblia, os olhos até brilham. Quando fala assim, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar, olha, Deus tem uma palavra para você, o justo chega, respira, Deus vai falar comigo, agora vai abrir a palavra, como eu amo essa palavra. E o ímpio? O ímpio ama a palavra de Deus? O ímpio fala, sabe o que da palavra? Esse livro aí, livro antigo, livro que é meio duvidoso, eu não sei, foi homens que escreveram, é um livro antiquado, é um livro ultrapassado. Os ímpios desprezam a palavra de Deus. Então, você quer saber se uma pessoa é justo ou é ímpio? O primeiro lugar que você vai observar é o comportamento da pessoa com a palavra de Deus. Se a pessoa despreza a palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus, não gosta de ler, não gosta de ouvir, não gosta que fale da palavra, não tem nenhum apreço pelas escrituras, não tem como dizer que é justo. Porque o salmista disse no Salmo 1 que o justo medita na lei do Senhor, e ele tem prazer de fazer isso, tem prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Agora nós estamos aqui num culto no horário da noite, e você está aqui à noite, ouvindo a palavra. Você trabalhou o dia inteiro. Quem trabalhou o dia inteiro aí? Trabalhou o dia inteiro, correu para lá e para cá, fez tanta coisa, foi para tanto lugar, o seu corpo está até cansado. Chega na sexta-feira, a gente acumula aquele cansaço da semana toda, não é? Mas você está aqui num culto à noite, ouvindo a palavra. Aí tem o domingo, chega no domingo, você que trabalhou a semana inteira faz o que no domingo? Acorda de manhã, cedinho, e vem para a igreja fazer o quê? Meditar na palavra de Deus. Essa é a primeira característica do justo. O justo ama a palavra e medita nela de dia e de noite. O ímpio não. O ímpio despreza a palavra. O ímpio está mais propenso a acreditar em provérbio chinês, daqueles que vêm lá no biscoito. Ele está mais propenso a acreditar em frase de traseira de caminhão. Ele está mais propenso em acreditar em dizeres de sábios cientistas que já morreram, do que acreditar na palavra de Deus. Acredita no horóscopo, mas não acredita na palavra de Deus. O que eu já ouvi de radialista que disse assim: olha, eu chegava atrasado na rádio, pegava um papel e caneta rapidinho, escrevia eu mesmo. Hoje o signo de Escorpião vai acontecer isso. O signo de Áries vai ser isso. Depois falava lá no ar para as pessoas acreditarem. Já cansei de ouvir radialista falar isso. Então a pessoa prefere acreditar no horóscopo do que acreditar na palavra de Deus. Prefere acreditar nos cientistas, prefere acreditar em outras coisas do que acreditar na palavra de Deus. É a diferença do justo para o ímpio. Ainda no Salmo 1, olha só outra diferença entre o justo e o ímpio. Os justos, eles serão bem-sucedidos, amados. O justo vai ser bem-sucedido. O justo vai ser como uma árvore que foi plantada junto às águas. Você sabe que todo ser vivo
só vive se tiver água, né? Tanto o ser humano como as plantas, como os animais. E quando uma árvore é plantada junto às águas, isso é maravilhoso. Porque se chover, ótimo. Se não chover, sem problema. Ela está plantada junto às águas, então ela bebe as águas do lençol freático. E a palavra falando do justo, diz aqui no verso 3, que o justo será tão bem sucedido, que diz aqui, olha: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dá um glória a Deus aí, bem alto, se você recebe isso. A pessoa que é justo aos olhos de Deus, ela vai dar certo em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer fase da vida, porque ela é como uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro. E o ímpio, pastor, como é que vai ser o ímpio? Vamos lá em Jeremias capítulo 17. O ímpio, ainda que se esforce, ainda que trabalhe, ainda que tente, não vai conseguir os mesmos resultados que o justo. Jeremias capítulo 17, versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, a pessoa confia em si mesma ao invés de confiar em Deus. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha a diferença, hein? O que você prefere? Ser uma árvore plantada junto ao ribeiro ou ser uma árvore plantada no meio do deserto? O que você prefere? É a diferença do justo para o ímpio. A palavra está comparando, nós somos comparados a árvores. A palavra de Deus nos compara com árvores em diversas vezes. O justo é como uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro. O ímpio é como uma árvore que está plantada no meio do deserto. Então há uma diferença gritante entre um e outro. Quer saber outra diferença entre o justo e o ímpio? O crescimento, o desenvolvimento, o sucesso. O sucesso na vida do ímpio, às vezes, ele parece até mais rápido do que na vida do justo. Que a verdade seja dita. Muitas vezes o servo de Deus fica se perguntando: Senhor, eu não entendo. Eu te sirvo, eu faço a tua vontade, eu ando nos teus caminhos. Olha lá o fulano. Fulano parece que está ganhando mais dinheiro do que eu. O fulano parece que conseguiu comprar uma casa antes do que eu. Conseguiu trocar de carro, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo outro. E a palavra de Deus, ela nos diz que a gente não deve ficar preocupados com a prosperidade do ímpio. Porque o crescimento do ímpio, às vezes ele vem mais rápido, só que rapidamente aquilo que ele fez, aquilo que ele conquistou é dispersado. Vamos ver aqui na palavra de Deus, voltando no livro dos Salmos. Salmo de número 37. Salmo 37. Olha só. Vou até ler para você o versículo 1 e 2, que diz assim, olha: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 35, ainda no mesmo salmo: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. O salmista está falando: eu vi o ímpio começou a crescer,
como uma árvore em terra natal. Por exemplo, quando você chega numa terra, tem um lugar, por exemplo, aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, aqui é terra de quê? O que produz muito aqui nessa terra? Eu vejo muitas mangueiras por aqui, tem muita manga que produz muita manga, não é? Então essa é uma árvore de terra natal, pronto. A mangueira é da terra, pronto. É uma coisa que nasce aqui demais, tem muito. O salmista está falando, eu vi o ímpio estava crescendo como uma árvore da sua terra natal. Só que quando eu fui procurá-lo, cadê? Já não era mais, já não estava mais lá. A diferença do justo para o ímpio é essa: o ímpio, com a mesma rapidez que ele cresce, ele desaparece, ele se dissipa. É um crescimento passageiro que não perdura, que não permanece. Agora olha o crescimento do justo, olha o sucesso do justo, como funciona. É muito diferente do sucesso do ímpio. Vamos no Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. A palavra de Deus diz assim, olha: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Olha que interessante. Como é que vai ser o crescimento do justo? Como cedro no Líbano. Vai ser um crescimento consistente e duradouro. Receba essa profecia na sua vida. Fica tranquilo, pode parecer que está demorando o teu crescimento, o teu êxito, o teu sucesso, mas na hora que Deus decidir que vai te fazer crescer, ninguém vai te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue. Receba isso em nome de Jesus. Aplauda esta palavra aí onde você está. Toma posse. Deus tem esse crescimento para você. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Depois eu quero que você vá lá no meu canal do YouTube, youtube.com/PR Ademir Pereira, e assista lá um podcast que eu gravei há um tempo atrás, onde eu falo sobre esse versículo aqui, ó, o cedro do Líbano. Tem uma revelação interessante, a palavra lá de uns 10 minutos, onde eu faço uma reflexão sobre isso aqui. Mas o crescimento do justo é assim. Pode até parecer que está demorando, mas é consistente e duradouro. A hora que Deus te colocar onde Deus quer que você esteja, ninguém vai te tirar de lá, nada vai te tirar de lá. Fica tranquilo. Sabe, eu já vi pessoas realizarem projetos antes dos meus. Eu já vi pessoas começarem depois de mim, pessoas serem treinadas por mim e depois passarem na minha frente, por uma infinidade de razões, e eu ficar olhando e dizendo assim, mas peraí, tem um negócio errado aqui. Por que aconteceu na vida dessa pessoa antes de acontecer na minha? Senhor, eu não estou entendendo. Se o Senhor me garantiu que tem esse projeto para mim, por que aconteceu naquele lá e comigo não aconteceu? E sabe o que o Senhor falou para mim? Fica quieto aí, que a tua hora vai chegar, só assista. E sabe o que eu vi? Eu vi que depois de um tempo, aquilo que não era realmente proporcionado por Deus, feito por Deus, não permaneceu. Até aconteceu, mas não perdurou. E enquanto isso, Deus tem feito na minha vida um crescimento duradouro e persistente. Assim vai ser na sua vida também. Há uma diferença do crescimento na vida do ímpio e do crescimento na vida do justo. Deixa eu te mostrar aqui, já que nós estamos no Salmo 37. Já lemos, né? Mas vamos voltar lá no Salmo 37. Outra característica muito diferente que tem o ímpio e que tem o justo. Salmo 37, versículo 21. A diferença está no caráter, na forma de agir. O ímpio toma emprestado e não paga.
mas o justo se compadece e dá. Veja a diferença. Enquanto o ímpio age até com desonestidade, toma emprestado e não paga, age de forma errada, age de forma desonesta, como é que age o justo? De forma generosa. Então olha a diferença. O justo age com desonestidade. Aliás, desculpe, o ímpio age com desonestidade. O justo age com generosidade. Às vezes a pessoa que não tem o coração de um justo, vê o justo praticando a generosidade e acha demais. E acha que ele está sendo um bobo. Diz assim: escuta, por que você está fazendo isso pelo fulano? Por que você faz tanto pela obra de Deus? Por que você ajuda até quem não merece? Larga de ser bobo. Larga de ser uma pessoa assim tão dada. Para de fazer o bem para todo mundo. Deixa a pessoa se virar. As pessoas lá fora falam isso porque não entendem. Isso está no coração do justo. O justo se compadece e dá, enquanto o ímpio age com desonestidade, chegando até a tomar emprestado e não pagar. Quer ver outra diferença? Salmo 58, já estou terminando a mensagem, viu? Salmo 58, versículo de número 4. Os justos e os ímpios, quais são as diferenças? Os ímpios não ouvem a voz de Deus, não ouvem. Olha a comparação que o salmista Davi faz para falar do ímpio. Salmo 58, verso 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. O salmista falou que o ímpio é como essa víbora. Não sei se você conhece bastante de víboras, mas tem víboras de todo tipo. E existe um tipo de víbora que é surda, que não escuta. Então quando tentam aqueles encantamentos, com ela não funciona, ela não ouve nada. Ela é víbora, mas é surda. É uma víbora surda. O salmista está dizendo que o ímpio é como essa víbora surda, que não ouve os encantamentos. O ímpio tem os seus ouvidos tapados para ouvir Deus falando. O ímpio, Deus fala com ele, Deus chama, Deus faz de tudo para chamar a atenção do ímpio, mas ele parece que está surdo e não ouve. Já o justo é absolutamente diferente disso. Vamos no Novo Testamento, em João capítulo 10. O Senhor Jesus, falando aqui dos seus filhos, Ele compara os seus filhos, os justos, como as ovelhas, sendo o povo dele as ovelhas e ele o sumo pastor. João capítulo 10, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas fazem o que, igreja? O que as ovelhas fazem? Ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então veja, a relação da ovelha com o pastor se dá pela audição. As ovelhas, elas gravam o som da voz de um pastor. Então qualquer pessoa pode se vestir de pastor, aparentar ser o pastor, e ir lá no aprisco onde as ovelhas estão e chamar as ovelhas. Sabe o que elas fazem? Nada. Se estiver comendo, continua comendo. Se estiver
paradas, vão continuar paradas. Por quê? Porque ainda que ele está vestido de pastor, com cajado de pastor, com capa de pastor, com aparência de pastor, a voz não é conhecida. Mas se chegar o pastor daquelas ovelhas, o pastor daquelas ovelhas pode estar com o cajado na mão ou não. Pode estar com a roupa de sempre ou com uma roupa diferente. Quando o pastor chama as ovelhas, elas vêm na mesma hora. Não é interessante isso, né? Jesus fez essa comparação conosco. Então nós somos as ovelhas e Jesus é o pastor. O ímpio é como uma víbora surda que não ouve, mas nós, os justos, nós somos como as ovelhas que escutam a voz do Deus Todo-Poderoso. Você tem que dar ouvidos à voz de Deus. E como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através, da sua palavra. Deus fala conosco através de uma canção. Deus fala conosco através de uma nuvem no céu, de um pássaro voando, através de uma brisa suave que sopra. Deus fala conosco através de um sonho, de um pensamento, de um sentimento. Deus pode falar conosco das mais infinitas formas. O importante é quando Deus falar com você, escute. Porque o ímpio não ouve Deus, mas o justo escuta. E eu vou terminar a mensagem te falando sobre o fim que vai ter o justo e o fim que vai ter o ímpio. Porque não vá pensando que o justo e o ímpio foram diferentes a vida inteira, aí no final vai ser tudo igual. Você não acha que seria meio incoerente? Porque tem gente que acha que no final vai ser tudo igual para todo mundo. No final Deus vai perdoar todo mundo, no final Deus vai levar todo mundo para o céu, no final todo mundo vai viver junto cantando lá na glória. É muito bonitinho isso aí, mas não vai ser assim. Se a pessoa passou a vida inteira como ímpio, como é que Deus vai tratá-la no último dia? Como justo? É claro que Deus vai tratar como ímpio. E se a pessoa passou a vida inteira como justo, como é que Deus vai tratá-la no final? Como justo. Deus não vai mudar, não. Olha o final que vai ter o ímpio. Salmo 9, verso 17. Salmo 9, 17. Olha o fim dos ímpios. É bom que você que esteja ouvindo essa palavra, tome a sua decisão de que lado que você quer estar, porque há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Achou? Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se você tem uma caneta aí, eu quero que você grife esse versículo, porque tem gente que diz que o inferno não existe. Tem gente que diz que o inferno é aqui, que aqui se faz, aqui se paga, que não existe inferno. Só que a palavra de Deus está dizendo que o inferno existe sim, e que os ímpios serão lançados no inferno. E não só os ímpios individualmente, mas todas as nações que se esquecem de Deus. Pastor, e o final dos justos, como é que vai ser? Vamos lá em Mateus 25. Obreiros, o pessoal está com frio, pessoal. Ajeita o ar aí, porque o pessoal está com cara de que está com frio. Vocês estão com frio, gente? Hein? Então, né? Obreiros, sobe a temperatura um pouquinho para a gente. Mateus 25, versículo 46. Jesus está falando aqui do final dos tempos. E ele disse assim, olha: irão estes para o tormento eterno. Estes quem? Os ímpios. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então qual é o fim que espera os ímpios? O inferno. Qual é o fim que espera os justos? A vida eterna. Toda a igreja fique de pé, por favor. Mas vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
O que é que vai fazer de você justo ou o que vai fazer de você ímpio? É você servir ou não a Deus. Essa é a grande diferença. Essa aí é a coisa mais importante que você precisa entender. Toda a igreja fecha os olhos agora, por favor. Se você não serve a Deus ainda, dá tempo de você começar a servi-lo hoje. Dá tempo de você entregar a sua vida para Jesus hoje e começar a andar com Ele, começar a servi-lo de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero me entregar hoje. Eu não quero que Deus olhe para mim e me veja como um ímpio. Eu quero que Deus olhe para mim e me veja como um justo. O que eu tenho que fazer para Deus me enxergar como justo e não como ímpio? Entrega a sua vida hoje a Cristo. Receba agora Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha mão, que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei, mas eu tropecei na caminhada. Eu me afastei do Evangelho. E agora eu vejo que foi um erro grave que eu cometi. Nunca deveria ter me afastado. Pior decisão da minha vida foi ter me afastado de Jesus. Mas eu quero voltar, pastor. Será que Jesus me aceita de volta? Eu garanto para você que Jesus te aceita de volta, mesmo com os teus erros, mesmo com as tuas falhas. Você quer voltar para Jesus? Levante a sua mão se tem alguém que está afastado e quer se reconciliar. Aqui na igreja tem alguém nessa situação? Se tiver, levante a mão que eu vou orar por você. Agora deixa eu falar com quem está em casa. Você é quem, afinal? Justo ou ímpio? Eu li muita coisa, eu sei, mas o final aqui que eu li, você prestou atenção? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os justos, esses irão para a vida eterna. Para qual lugar desses você vai, hein? Você vai passar a vida eterna com Jesus? Ou vai passar o resto da eternidade no inferno queimando no fogo porque recusou Jesus? Não importa que você está em casa, não importa que você está agora no trabalho, assistindo pelo celular, pelo computador, enquanto trabalha, enquanto faz outras coisas, Deus falou com você, e Ele quer uma decisão sua agora. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer? Então eu vou orar por você agora. Coloque a mão sobre o coração. Você se afastou, mas quer voltar para Jesus? Coloque a mão assim, olha, sobre o teu coração. Feche os olhos, eu vou orar por você agora. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que há uma nítida diferença entre o justo e ímpio, entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Esta pessoa ouviu Tua palavra e depois de ouvir a palavra, esta pessoa não quer mais viver como um ímpio. Essa pessoa quer viver como um justo, como alguém que ouve a Tua palavra e obedece, como alguém que ouve a Tua palavra e pratica. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, escreve esse nome agora no livro da vida. Perdoa os pecados desta pessoa, meu Pai. Faz desse homem, faz desta mulher uma nova criatura moldada segundo o teu caráter. Meu Pai, se essa pessoa se afastou da tua presença por uma série de razões, essa pessoa deixou os teus caminhos, mas agora está voltando para os teus braços, então recebe esse filho pródigo, receba essa filha pródiga de volta, fortaleça a fé desta pessoa, ajuda esse homem, ajuda esta mulher a caminhar firme contigo até o dia glorioso da tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te aplaudimos, ó Deus, com as nossas mãos. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir ao nosso Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Glória a Deus.